Mais uma vez, um bom dia a todos. Muito obrigado, Cíntia e Nelson, por essa música incrível, maravilhosa. Deus seja louvado. Que possamos ter esse desejo aí de Cristo e mais ninguém. Meus amigos, eu quero convidá-los a mais uma vez orar. Nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar um tema importante hoje. E eu quero convidá-lo a fechar os olhos, onde você estiver, para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais um dia começarmos na Tua presença, já ouvindo de maneira tão clara o Teu recado através do louvor. Pedimos que a Tua palavra, ao ser aberta, encontre o nosso coração também aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que de maneira muito clara e poderosa o Senhor fale ao nosso coração essa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, eu não sei quantos, mas assistiram, mas algumas semanas atrás, um programa muito conhecido no Brasil, numa emissora chamada CNN, tinha como título Apocalipse. E esse programa foi um pouco polêmico, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas reagiram, porque 3 apresentadores, eles falavam sobre o Apocalipse, algumas vezes menosprezando, minimizando, ridicularizando. E houve uma reação no mundo evangélico de muitas pessoas criticando, dizendo, olha, essa não é a visão correta, não é para apresentar o Apocalipse assim, não é para ridicularizar o tema do Apocalipse. E eu confesso que eu passei alguns dias pensando em qual é realmente a nossa visão sobre o Apocalipse. O que é que nós estamos passando sobre eventos finais para as pessoas nesse momento? As pessoas estão aflitas, querendo uma solução, querendo uma resposta para os dias que estamos vivendo, e isso é claro, porque se você for pesquisar no Google, as pessoas estão 5 mil vezes mais interessadas, 5 mil vezes mais interessadas em temas sobre Apocalipse do que estavam antes da pandemia. Então o mundo está querendo entender o que está acontecendo. E nós, através da palavra, podemos ajudá-la. Agora, a questão é qual visão nós temos sobre o Apocalipse. Que visão nós apresentamos sobre o Apocalipse? E isso é muito importante, porque se o livro do Apocalipse é apresentado por nós apenas como um livro para causar diferenças, um livro para fazer especulações, um livro para colocar medo no coração das pessoas, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Ao contrário, você quer entender qual é a visão bíblica sobre o Apocalipse? Vá para o livro. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Se você tem sua Bíblia aí, Apocalipse 1, verso 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo. Ora, João vai falar nesse livro sobre besta, sobre dragão, sobre perseguição, mas de cara ele já começa a dizer, deixa eu te dizer qual é o objetivo desse livro. O objetivo desse livro é revelar Jesus Cristo. Se você procura esse livro apenas procurando marcação de datas, procurando coisas para acusar, procurando especulações, procurando coisas estranhas, você está lendo o livro da maneira errada, porque o objetivo do Apocalipse é revelar Jesus Cristo. Se você olha para a profecia bíblica que não tem um encontro com Cristo, você não está entendendo e não está estudando da maneira como deve ser entendido. Mas tem um capítulo no livro do Apocalipse que me ajuda muito a entender qual é a visão que devemos passar para o mundo sobre as profecias. Apocalipse 18. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 18. Não é um livro para adivinhar eventos, não é um livro para marcar datas, não é um livro para ficar vagando em especulações. Olha qual é o objetivo, que mensagem devemos passar para o mundo sobre Apocalipse. Apocalipse capítulo 18, versos de 1 a 4, diz assim, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou por sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra,
Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4. Ouvi então outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O que é que você vê quando você lê esses versículos? Algumas pessoas que a única coisa que vem é a destruição da Babilônia, que Babilônia é um covil de demônios, que Babilônia será destruída, vai beber o vinho da fúria, que Babilônia vai ser completamente destruída por sua luxúria. É verdade, isso tudo vai acontecer com Babilônia. Mas o verso 1 e o verso 4 dizem o que nós devemos fazer com essa mensagem. O verso 1 diz que Deus vai enviar um anjo, que é um mensageiro, não é um anjo que vai vir do céu pregar, são os mensageiros de Deus que devem vir com grande autoridade, iluminando a terra com a glória de Deus. E no verso 4, dizendo ao povo de Deus que ainda está em Babilônia: sai dela, povo meu, para não participar de tudo que você viu nos versos 2 e 3. Então, esse capítulo, esses versículos, não tem só a destruição de Babilônia, não tem só Babilônia recebendo o vinho da ira, não. Esse capítulo tem um convite para o povo de Deus, de se encher da presença de Deus, para iluminar toda a terra com a glória de Deus e falar para as pessoas que ainda estão em Babilônia: sai dela, povo de Deus. Agora, sempre que você lê Babilônia no livro de Apocalipse, você deve se fazer uma pergunta: por que João falou Babilônia? Por que João usou Babilônia? No tempo de João não existia Babilônia. Quando Babilônia foi destruída lá no tempo de Belsazar, nunca mais existiu Babilônia. Então, por que João está falando de Babilônia? Babilônia é um poder que se levanta em oposição a Deus e para perseguir o povo de Deus. Mas Babilônia não é o único país, o único império que fez isso. O Egito fez isso, a Síria fez isso, a Medopécia fez isso. Então a pergunta é: por que João não disse caiu o Egito, caiu a Filistia, caiu a Síria? Por que ele usou Babilônia? A resposta é: João está lhe convidando a olhar para o livro de Daniel. Porque ele está dizendo: Babilônia dos últimos dias vai ser semelhante à Babilônia do tempo de Daniel. Por isso eu estou usando Babilônia. Porque Babilônia é um bom exemplo do que vai acontecer no tempo do fim. E a sua relação com Babilônia deve ser parecida com a relação de Daniel com Babilônia. Porque nos últimos dias o poder que vai tentar destruir o povo de Deus e o poder que vai enganar vai ser parecido com a maneira como Babilônia fez. E aí você tem que olhar para Daniel, que é o motivo desses 21 dias que estamos participando aqui. E sabe, Daniel, ele tinha uma visão sobre como viver na Babilônia, como encarar a Babilônia. Era uma visão extraordinária. Para entender isso, essa relação de Daniel com Babilônia, nós temos que entender que Daniel tinha 2 profetas que falavam sobre Babilônia, bem ali no tempo dele. Um era o profeta Jeremias. Às vezes a gente não percebe isso, mas o livro de Jeremias é como que o guia espiritual de Daniel. Se a Bíblia estivesse escrita em ordem cronológica, logo após Jeremias viria Daniel, porque os dois eram contemporâneos. E Jeremias era como um mentor espiritual de Daniel. Muito do livro de Daniel é reflexo do que ele leu em Jeremias, do que ele ouviu de Jeremias. Eles eram contemporâneos, apesar de Jeremias ser bem mais velho que ele, mas eles viviam no mesmo período. E existia um outro profeta, era um profeta popular, um profeta que falava o que as pessoas queriam ouvir, que era o profeta Ananias, um profeta de Gibeão. Então Daniel tinha 2 vozes sobre como se relacionar com Babilônia, a de Jeremias e a de Ananias. Mas as 2 eram opostas, completamente opostas. Vejam, enquanto Jeremias dizia: vocês que estão na Babilônia, vivam em paz. Vocês que estão na Babilônia, queiram o melhor para essa cidade que vocês estão. Seja uma voz de esperança aí. Ananias dizia: não, vamos destruir Babilônia, vamos tocar fogo em Babilônia, vamos nos unir ao Egito, enfrentar a Babilônia. Enquanto Jeremias dizia: vocês vão viver 70 anos na Babilônia, Ananias dizia: não, nós vamos sair em 2 anos da Babilônia. Eram opostos.
Ananias era mais ouvido. O rei ouvia Ananias, os sacerdotes ouviam Ananias, porque eles queriam destruir Babilônia, tocar fogo em Babilônia. E aí houve essas duas vozes, e Daniel tinha que escolher qual voz ouvir. Por exemplo, abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 28. Jeremias capítulo 28. Olha a mensagem de Ananias. Jeremias capítulo 28, versos 1 a 3. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo assim: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu vou trazer para este lugar os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Então a mensagem dele é: fiquem tranquilos, porque Deus disse que vai destruir a Babilônia, Deus disse que vai tocar fogo em Babilônia, que vai trazer para cá novamente. Isso era popular, era o que as pessoas queriam ouvir: tocar fogo na Babilônia, destruir a Babilônia, acabar com a Babilônia. E Jeremias dizia: não é assim. Eu tenho uma mensagem oposta. Para você descobrir a mensagem de Jeremias sobre Babilônia e sobre qual relação o povo de Deus deveria ter com Babilônia, você tem que ler uma carta que Jeremias mandou para eles. Essa carta é uma carta emocionante. Imagina, em algum momento, Daniel e os exilados numa praça, numa casa, não sei, mas recebendo a carta de Jeremias dizendo: olha, isso aqui é a visão de Deus, vocês vão ter que decidir. Se vocês vão seguir a visão de Ananias, de tocar fogo na Babilônia, ou se vocês vão seguir a visão de Deus. E sabe qual era a visão de Deus? Está nessa carta que eu vou enviar para vocês. Essa carta foi salva e ela foi colocada no livro de Jeremias, capítulo 29. Olha aí, capítulo 29, verso 3. A carta foi mandada por intermédio de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia o seguinte: essa é a carta que Jeremias enviou para as pessoas que estavam no cativeiro, inclusive Daniel. Daniel teve contato com essa carta. Verso 4. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: a todos vocês que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A começar, não foi Nabucodonosor, foi Deus que dirigiu. Edifiquem casas. Onde? Na Babilônia. Habitem nelas. Plantem pomares. Comam seu fruto. Tomem esposas. Onde? Em Babilônia. Gerem filhos e filhas. Tomem esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí na Babilônia mesmo, e não diminuam. Procurem a paz da cidade onde vocês estão. Orem por ela, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, porque sonham aquilo que vocês querem ouvir, e não a mensagem de Deus. Verso 9. Porque falsamente eles profetizam em meu nome, estão dizendo o que eu não disse, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês outros, cumprirei para convosco a minha boa palavra, e vou lhes trazer daí. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Verso 12, então me invocareis e passareis a orar, e eu vos ouvirei, mesmo da Babilônia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, mesmo na Babilônia. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque, infelizmente, muitos, mesmo entre os cristãos, foram tomados por um momento, por um espírito de briga,
de lutas, de marcação de datas, de olhar para a profecia apenas para querer usar como marreta na cabeça dos não crentes. Você olha para a Babilônia, para as pessoas que estão em Babilônia, e você quer logo destruição, e você quer logo... E, na verdade, o chamado de Deus é para sermos uma voz de esperança para as pessoas que estão em Babilônia. O nosso papel profético não é destruir Babilônia. Babilônia será destruída no tempo de Deus, pertence a Deus. O nosso papel é ser uma voz de esperança para dizer: sai dela, povo meu. Eu estou dando estudos bíblicos a cerca de 35 pessoas esses dias. E eu vou dizer para vocês, às vezes eu fico com medo de esses meus estudantes da Bíblia assistirem algumas das nossas lives por aí, sabe? Porque quando eu olho, briga, eu defendo esse, eu estou contra esse, os comentários agressivos e marcando datas e especulando, e eu fico dizendo, meu Deus, isso não é profecia. Profecia não é para nos separar, profecia não é para especular, profecia não é para chicotear, profecia é para levar esperança e um chamado de salvação. Foi essa visão que Daniel escolheu abraçar. Se ele tivesse abraçado a visão de Ananias, ele nunca teria sido o que foi em Babilônia. Daniel não. Daniel resolveu escolher abraçar a visão de Jeremias, a visão de Deus. Por isso que ele foi o principal diante de vários reis. É por isso que um dia ele chegou para dar uma mensagem muito dura para Nabucodonosor de que ele seria expulso e viveria como um animal. E ele começou dizendo: ó rei, eu queria que isso aqui fosse com os teus inimigos. Rei, se arrependa. Eu imagino Daniel com lágrimas nos olhos dizendo para Nabucodonosor: Nabucodonosor, se arrependa e talvez Deus mude. Talvez Deus não derrame sobre você o que essa profecia diz. Sabe? Daniel era um exilado. Se ele tivesse ódio, vontade de destruir logo Babilônia, ele teria dito com agressividade: que bom que isso vai acontecer com Nabucodonosor. Mas não. Quando Daniel vai falar para Belsazar no capítulo 5, mesmo sabendo que era a última noite da Babilônia, ele diz assim: rei, você sabe de tudo isso e você não se arrependeu. Toda a história do que aconteceu com Nabucodonosor você conhece e você não se arrependeu, rei. Sabem? Nós temos que decidir que coisa, que visão nós vamos abraçar em relação às profecias. As profecias vão nos separar, nos fazer brigar, ficar especulando, marcando datas. Ou as profecias vão encher o nosso coração de esperança para proclamar para os nossos vizinhos que ainda não fazem parte da igreja e dizer: eu tenho uma palavra de esperança para você. Sai dela, povo de Deus, você é de Deus e você tem que conhecer a verdade com amor. Você tem que conhecer a verdade bíblica. Então, a grande pergunta hoje é: que visão você tem passado para as pessoas? Que visão você tem passado para as pessoas sobre o plano de Deus para a vida delas? Daniel decidiu. E Daniel decidiu passar a visão de esperança. Ser uma voz de esperança em meio à Babilônia. Sabem, a verdade, ela sempre vai ser verdade. Mas estamos estudando na lição da Escola Sabatina desses dias que é possível pegar a verdade, transmiti-la sem amor e fazer com que a verdade, que sempre é verdade, seja insípida para as pessoas, seja agressiva para as pessoas. Por isso que eu quero convidá-lo a rever o que você está acessando. Que tipo de reação você está tendo nos comentários? Você está acessando temas sobre Apocalipse apenas de briga, de diferença, de eu concordo com esse, discordo desse, você está certo, você está errado, marcação de datas, especulação? Ou você está sendo uma voz de esperança com os temas proféticos? Se Daniel tivesse abraçado essa visão, ele nunca poderia levar a mensagem de Deus para o maior monarca da época. Nunca. Ele nunca poderia ser conhecido durante toda a sua vida como um dos cativos de Judá, aquele que era cheio do Espírito de Deus.
Nunca. Mas ele abraçou essa visão da carta de Jeremias. Viver em paz, fazer o bem para as pessoas, orar pelas pessoas que estão em Babilônia, e não ser uma voz de acusação, uma voz de força, de dureza. Não. Há uma citação num livro muito especial que eu recomendo você ler. É um livro chamado Reavivamento Verdadeiro. É um livro da Casa Publicadora Brasileira, e esse livro ele é uma compilação de textos do Espírito de Profecia, a profetisa Ellen White, sobre reavivamento, que ela fala sobre reavivamento. E na página 10 tem uma citação que diz assim: assim que surge uma discórdia de sentimentos na igreja, isso é levado para Satanás, por seus anjos, para ele inspecionar. E ele usa a sua sabedoria e habilidade de serpente para, com esse tema, dividir e destruir a igreja. Os mundanos contemplam isso, quer dizer, contemplam brigas, dissensões, pessoas defendendo esse, defendendo aquele, acusando um, acusando o outro. As pessoas não cristãs olham para isso e exclamam zombeteiramente: como esses cristãos se aborrecem uns aos outros. Se isso é religião, eu não a quero. Viver brigando, especulando, marcando data, brigando por esse ou por aquele. Se isso é religião, eu não a quero. Olham a si mesmos, quer dizer, os não cristãos olham para eles mesmos e dizem assim: eu sou melhor do que eles. O meu caráter não religioso é melhor do que o deles. E assim, são confirmados na sua impenitência e Satanás exulta diante do seu êxito. Você entende? Então, quando os não cristãos olham, e às vezes eu fico olhando algumas coisas que saem pela internet, brigas e os comentários ali, um brigando com o outro, um dizendo não é isso, é daquilo, e eu fico dizendo, meu Deus, se o não cristão olha para isso aqui, se as pessoas que eu estou dando estudo bíblico olham para isso, eles vão dizer, vocês estão loucos, não é isso que a Bíblia ensina. Alguns anos atrás, eu fiz uma semana de oração em uma cidade, e no primeiro sábado, o ancião me disse assim: pastor, não leva a mal, mas essa semana o senhor vai fazer uma semana de oração para uma igreja que está muito triste. E eu perguntei por quê. Ele disse: uma irmã muito querida da igreja, muito amada pela igreja. Ela está nos últimos dias de uma doença terminal, e todo dia chega a notícia de que ela vai chegar a falecer hoje, vai ser hoje, e ela não falece. Todo dia ela tem mais um dia, mas está sofrendo, está fraquinha. E a igreja está triste com isso. Eu comecei a pregar, e na quinta-feira o ancião me falou uma coisa muito, muito bonita. Ele disse: pastor, ontem, na quarta-feira, a irmã chamou os filhos que estão fora da igreja. E ela disse aos filhos: filhos, eu estou em paz com Deus. Eu posso descansar hoje. Mas eu estou pedindo a Deus mais um dia de vida por um motivo. Porque eu quero convidá-los, mais uma vez, a voltarem para Jesus. Eu não quero dormir e acordar na manhã da ressurreição e ver que vocês não estão salvos. Meus filhos, eu estou pronta para morrer, eu estou tranquila, eu estou em paz com Deus, mas eu estou pedindo a Deus: me dá mais um dia, me dá mais um dia, me dá mais um dia para pregar para os meus filhos. Mas, filhos, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu preciso descansar dessa doença. Então, por favor, voltem para Jesus. E os filhos, chorando, disseram: mãe, nós vamos voltar. E no domingo essa irmã descansou. Sabem? É assim que nós devemos ser. Nós devemos ter esse mesmo espírito dessa irmã. E dizer: meu Deus, eu não quero tocar fogo em Babilônia. Eu não quero viver brigando, discutindo na internet. Eu gosto quando o pastor Adailson diz assim: a Terceira Guerra Mundial já começou nos comentários na internet. É verdade. Parece que a Terceira Guerra Mundial já começou. E mesmo entre nós. Meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero viver brigando, especulando, olhando vídeos na internet, dizendo: vai acabar a Babilônia, vai chegar o decreto. Santo Deus, eu quero ser uma voz de esperança.
Quando isso chegar, tudo bem, vai chegar, e eu quero estar preparado, mas me dá mais um dia para pregar, me dá mais um dia para levar a tua mensagem, me dá mais um dia para ser uma voz de esperança, me dá mais um dia para dizer para o povo que está na Babilônia, sai dela, povo de Deus. Esses estudos bíblicos que eu estou dando, eu tenho aqui no meu caderninho de oração o nome de cada pessoa que eu estou estudando a Bíblia com eles. E quando eu tenho os meus momentos de oração diário, eu vou colocando o nome aqui e falando o nome de um por um. Senhor, eu quero logo que o Senhor volte. Eu não aguento mais essa terra. Eu estou cansado, meu Deus, dessa terra. Mas, Senhor, a Beatriz ainda não tomou a decisão. Me dá mais um dia, Senhor, para falar para a Beatriz. Senhor, o Léo ainda não abraçou a verdade. Eu queria logo que o Senhor voltasse, mas o Léo não decidiu. Senhor, me dá mais um dia, me dá poder. Renova a tua presença, o teu Santo Espírito em mim, me usa, porque o Léo precisa, Santo Deus. Então me dá mais um dia, Senhor. Eu quero que o Senhor volte logo, mas mais um dia para o Léo, mais um dia para o Ronildo, mais um dia para o Carlos. Você entende? Então eu quero convidá-lo hoje a dizer, Santo Deus, me ajuda a ser uma voz de esperança e não a querer tocar fogo em Babilônia, não a querer olhar para as profecias como uma marreta para bater na cabeça das pessoas, ficar marcando, especulando datas. Me abençoa, Senhor, me usa para ser uma voz de esperança. E enquanto o Senhor não volta, me dá poder para salvar mais um, salvar mais um e salvar mais um. Eu quero convidar essa manhã a dizer, Santo Deus, me ajuda. Eu quero ser uma voz de esperança e não de destruição em Babilônia. Quantos querem dizer isso? Sei que há milhares de pessoas assistindo, mas se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a levantar a mão e dizer, é esse o meu desejo, Santo Deus, ser uma voz de esperança, mesmo em Babilônia, e dizer ao povo de Deus que ainda está lá, sai dela, povo de Deus, com esperança, com paz, com a palavra de ânimo, com amor. Esse é o seu desejo? Levante sua mão e vamos orar. Querido e eterno Deus, que aquilo que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete. Mas como eu tenho ficado preocupado com alguns adventistas do sétimo dia, que estão se degladiando nas redes sociais, nos comentários, buscando a posição desse ou daquele, procurando marcação de datas, procurando especulação, quando não é essa a visão da profecia bíblica. A visão que temos que abraçar é a de Apocalipse 18. Encher a terra com a glória de Deus e ser usado por ti para dizer ao povo de Deus, sai da Babilônia, povo de Deus. É a visão que Daniel abraçou, viver em paz, orar, ser uma voz de esperança mesmo na Babilônia, como Daniel foi. Ajuda-nos, Santo Deus, porque ainda há pessoas que amamos, há vizinhos, pessoas do nosso trabalho, que precisam de uma voz equilibrada de esperança para avisá-los. Jesus está voltando. E eu quero te avisar com todo amor, com todo carinho. Prepare-se, porque eu estou preparando minha vida e minha família. Ajuda-nos para isso. Dá-nos o teu poder, como o Senhor deu para Daniel durante seus mais de 70 anos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje já é tarde, o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor.
entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo